Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Dionísia, sou psicóloga, psicanalista, espiritualista e terapeuta energética espiritual, humanoterapeuta. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre abandono, sentimento de abandono. Algumas pessoas carregam esse sentimento consigo e muitas vezes nem sabem o porquê. Alguns sofreram algum tipo de abandono na infância, outros não. Por que será que a gente carrega esse tipo de sentimento, às vezes sem ter motivo? Um abandono existencial, um vazio enorme na alma. Porque isso também está ligado diretamente com a nossa genética, né? Então, nós temos aí agora um estudo da epigenética pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que comprova isso, que nós trazemos memórias emocionais, afetivas, positivas, outras negativas, nós trazemos gravado no nosso genoma, no nosso DNA. Então, isso, para quem acredita em outras vidas, pode ser sim de outras vidas, e para quem não, da nossa ancestralidade. O fato é que isso já vem gravado no nosso genoma. Por isso que às vezes a gente fica com esse sentimento e não sabe, sem motivo, não sabe como, porquê, de onde vem, né? Então eu vou dar uma explanada aqui do meu caso. O que isso tudo provoca? Por que eu posso falar de abandono? Porque eu tenho conhecimento de causa, né? Eu, desde a infância, né, eu sempre tive a necessidade de estar querendo agradar todo mundo, fazer a vontade de todo mundo, querer ter essa aprovação das pessoas, né? E nem sempre eu tinha o reconhecimento que eu queria, que era justamente essa questão de ser acolhida, de ser amparada, né? É lógico que na infância eu não entendia esse tipo de sentimento, eu fui entender isso depois. E eu não me sentia bem, eu me sentia na falta, eu me sentia culpada, eu achava que eu estava fazendo algo de errado, por que as pessoas não gostam de mim, por que as pessoas não me amam, né? Por que eu sinto esse vazio, esse desamparo, né? E eu não conseguia ligar isso ao certo, eu não conseguia saber direito, né? E eu fui crescendo assim, né? E realmente eu continuei fazendo tudo para todo mundo, e não tinha, né? Na maioria das vezes você não tem essa retribuição, às vezes tem, mas não da forma que a gente quer, porque é uma necessidade nossa, né? Então isso precisa ficar bem claro, não é uma necessidade do outro, e com isso a gente vai seguindo, né? Com essa tristeza, com esse vazio, com essa falta enorme dentro da gente, né? E então eu realmente continuei fazendo tudo para todo mundo e sempre querendo ser a boazinha. E ai, mas mesmo assim as pessoas não gostam de mim, o que que eu tenho? Eu repilo as pessoas, eu me sentia excluída, injustiçada, né? Até que eu conheci o humanoterapeuta, né, o tratamento humanoterapeuta. E aí, justamente já na primeira consulta, que é a consulta da mesa, onde a gente rastreia o padrão das dores, né? Então, já deu esse sentimento aí, já caiu nesse sentimento de abandono, né? E sentimento de culpa, porque às vezes eu me sentia culpada por não fazer o suficiente, né? Para que as pessoas me amparassem, me acolhessem da forma como eu queria. Então eu comecei a entender e aí eu fui tomando consciência do caso, é lógico que tem todo um tratamento na metodologia que a gente usa, e eu fui compreendendo que esse abandono tinha a ver comigo, né? Então eu havia me abandonado, era um sentimento meu, uma necessidade minha de acolhimento, mas enquanto eu ficava fazendo tudo para todos, enquanto eu ficava lá satisfazendo as necessidades das pessoas, eu não satisfazia as minhas, né? Então, a raiz do problema estava comigo, eu estava me abandonando, né?
eu não me dava acolhimento, eu não me dava amparo, eu não me dava sustentação, né? Aí com isso vem problemas na coluna, porque a coluna ela tem muito a ver com a questão do amparo de si mesmo, da sustentação de si mesma, né? Então eu comecei a sentir, a entender melhor, né, essa questão do abandono. Então eu queria a aprovação dos outros porque eu queria me sentir acolhida, principalmente em relação à minha mãe, ao meu pai. Eu achava que eu não tinha essa aprovação. E na verdade eu não tinha mesmo, mas eu vim nessa família justamente para me mostrar isso, para que eu pudesse, né, olhar para mim e tratar essa questão que eu já trago, né, no meu genoma, na minha ancestralidade, no meu DNA. E aí eu comecei a entender, tomar consciência disso, comecei a olhar mais para mim, né? A me amparar mais, a me nutrir de coisas que eu necessitava. Então, tudo aquilo que eu achava que faltava para mim, eu comecei, né, a preencher essa falta. Então é um processo, né? É um processo que a gente vai tomando consciência, um pedacinho daqui, um pedacinho dali, para que a gente possa ir se amparando, né? Mas eu só consegui perceber isso e tomar consciência dessa questão a partir da metodologia humanoterapeuta. Antes eu não sabia, eu simplesmente me sentia desamparada, me sentia abandonada, queria fazer tudo para todos, né? E me sentia culpada e em dívida, é como se eu tivesse em dívida com todo mundo, porque eu tinha que estar o tempo todo ali, sempre fazendo alguma coisa. Se às vezes alguém vinha me pedir algo e eu, mesmo às vezes sem poder, eu ia lá e fazia, né? Deixava de cuidar de mim, deixava de me amparar para poder amparar os outros, entende? Entende essa questão? Então o abandono estava em mim, eu havia me abandonado. Né? É lógico que eu consegui ir na raiz do problema, dentro, né, na mesa quantiônica a gente consegue entender, ir lá na raiz do problema, entender o porquê de tudo isso, e aí você começa a trabalhar, né, essa limpeza, tirar toda essa toxicidade que a gente carrega aí, né, nesse nosso genoma, vai limpando, limpando, você vai tendo clareza do processo, você vai ganhando consciência, e com isso você começa a olhar para si, a se retomar, olhar para a sua essência, preencher a sua essência, preencher o seu vazio existencial. E isso acontece com outros sentimentos também, né? Então, processo de culpa, processo de escassez, muitas pessoas trazem aí um processo de escassez, não sabem por quê, nossa, mas eu tenho tudo, mas eu não consigo, eu não acho que eu não consigo preencher, né, esse vazio da escassez, ou eu faço, ganho e tudo vai embora e não fica nada comigo, meu dinheiro não dá, não sobra para nada, e eu trabalho demais e sempre no sentimento de escassez, né? Então sempre tem algum vazio, algum sentimento que a gente traz, que a gente precisa trabalhar, precisa olhar para isso, né? E que já está ali no nosso genoma para ser trabalhado, para ser acolhido, porque tudo quer ser amado e acolhido e respeitado, né? Então nós estamos aqui nesse processo para olhar para dentro de nós, né? E ver o que tem dentro de nós que precisa ser trabalhado, precisa ser amparado, precisa ser acolhido, porque assim, eu cuidando de mim, eu consigo cuidar do outro, eu consigo dar esse amparo para o outro. Eu espero que eu tenha ajudado, né? É isso, tem muito mais coisas, mas é que cada caso é um caso, né? Então a gente precisa, o que eu quero mostrar com isso, que a gente tem um tratamento sim eficaz para isso, né? Então pessoas que às vezes têm esse vazio e que está incomodando e não sabem como lidar com isso, pode entrar em contato comigo que eu posso sim ajudá-los a entender melhor essa dor que nós carregamos, né? Cada um com o seu tipo de dor diferente. Então eu peço que, se esse assunto foi relevante para você, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, me siga nas redes sociais, no Instagram, @psico.dionisa, também coloco muitos conteúdos lá,
quase todos os dias, né? E aqui no YouTube também sempre estou colocando conteúdo. Então é isso, pessoas. Entre em contato comigo pelo direct, marque uma consulta comigo que podemos conversar, se você sentir essa necessidade. Gratidão a todos. Beijos.